Vamos falar aqui das novidades na saga do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele que voltou a causar polêmica, tá? Dessa vez numa entrevista ao UOL. Ele afirmou que, abre aspas, peço desculpas nesse momento, na verdade, pedir desculpas nesse momento seria pior que a perda do mandato. Então tá resolvido. Mas pera lá só um pouquinho, minha cara de Jesse Peixoto, porque eu proponho que a gente só refresque a memória da nossa distinta audiência, relembrando aqui o caso. Claro que o deputado Glauber Braga expulsou um ativista do Movimento Brasil Livre das dependências da Câmara dos Deputados aos chutes a pontapés em abril de 2024. E, para ele não ser cassado, ele protestou, dormiu no chão da Câmara, fez greve de fome, fez aquele estardalhaço, 9 dias, diz ele, sem comer, até finalmente conseguir um acordo para paralisar pelo menos por 60 dias a tramitação desse processo. E ele falou, abre aspas, eu não posso pedir desculpas porque se eu fizesse isso seria um ataque tão brutal a mim mesmo, seria me anular de maneira tão profunda num processo como esse, pedir desculpas seria pior do que uma cassação de mandato. Então, não vou fazê-lo, vou manter minha dignidade, vou seguir em frente, vou continuar defendendo o mandato e as lutas que ele representa até o final desse processo. Fecha aspas. No momento onde a gente pontualmente está de volta para os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado pela rede Jovem Pan de rádio, trazendo aqui atualizações da saga insana de Glauber Braga e agora o momento onde ele, assim, posando de herói, implacável, depois de um belo conchavo envolvendo inclusive PL, os fascistas irremediáveis do PL, acabaram ali pelo menos adiando um pouco o desfecho da possível cassação dele. Eu disse, né? O expediente da greve de fome nesse país está completamente desmoralizado, desde Antony Garotinho e sua pança reluzente, chiando igual uma porca ao entrar ali e ser apreendido, e o próprio presidente Lula, que nos anos de chumbo, ficava ali pedindo pro carcereiro uma balinha ali para também não cair muita pressão. Então, ele fez esse vamos ver, mas na hora que chegou a hora do bacalhau e do ovo de Páscoa de chocolate, ele também pediu arrego. Então, Jesse Peixoto, a sua cara acho que diz tudo. Ah, não, eu acho patético. Assim, não dá pra levar com... Assim, é meio que humilhante para um brasileiro assistir essas declarações e pensar que esse é um legítimo representante dentro do Congresso Nacional. Um deputado federal eleito com mandato. Que depois de se prestar um papel ridículo, a um papel criminoso, gente, é um crime agredir alguém. Não é brincadeira, não. Eu dar um chute em alguém. Não é, ai, nossa, errei, fui mulher. Não, é crime. Pelo amor de Deus, isso é violência. Então, depois de se prestar a esse papel violento dentro da casa do povo, quando Oscar Niemeyer fez aquilo ali, a Câmara dos Deputados é a casa do povo, a voz do povo. Dentro disso, expulsar a chutes e com violência um cidadão. Ah, mas ele estava provocando. E você tem quantos anos? 2, 4, 5? Porque 6 eu já acho que entende que não pode dar um chute no coleguinha. Então, assim, é totalmente desproporcional, é totalmente absurdo que isso tenha acontecido. Depois de acontecido, é mais absurdo que a comissão ali que cuida da conduta viu, aí isso é um defeito de conduta, então vamos optar por essa punição. Aí depois disso ele fez greve de fome, fez samba, uns negócios assim, estão querendo perseguir o Glauber. Quem que tá perseguindo? Vocês estão do lado da presidência da República. Não tem ninguém perseguindo o Glauber. O que perseguiu o Glauber foi a responsabilidade dele em relação a uma situação que ele fez de fato. Esta é a perseguição, a verdade. E aí, depois disso, quando falar sobre pedir desculpa, ou seja, um gesto de humildade, falar errei, mostrar que reconhece o erro, para tirar ali o fator agravante. Não, isso é pior que perder o mandato. Então perde o mandato, gente. Muito simples resolver. Não quer nem pedir desculpa. Ai, porque eu vou me omitir. Você errou. Você não poderia ter feito isso com um cidadão. Você não poderia ter mandado alguém embora da casa do povo a chutes. Você é um deputado federal. Não é passar fome, fazer grevinha, pôr samba, não. Esse não é seu papel. Os deputados federais, os parlamentares têm que se dar o devido respeito à cátedra, ao cargo. Pelo amor de Deus, gente. E, pelo amor de Deus, ao normalizar uma situação como essa e não ter a punição exemplar, Mano Ferreira, é claro que qualquer resquício de respeito que o povo ainda tem, ou supostamente tem em relação à Câmara dos Deputados, vai pro ralo, para dizer o mínimo, né? Exatamente, Marinho. Esse caso ilustra muito bem uma completa inversão de valores. A ideia de que o político é superior ao cidadão. A ideia de que os políticos compõem uma casta de privilegiados poderosos que podem tudo e que não tem limite algum ao seu próprio poder. E como se o cidadão, no lugar de cidadão, ou seja, membro da cidade, fosse um servo.
Ou seja, é uma mentalidade antidemocrática, pré-democracia. É uma ideia de que o cidadão precisa pedir a bênção para o político. E não é assim que funciona a lógica de sociedades livres e democráticas. Quando o deputado Glauber não é capaz de entender isso, ele demonstra uma mentalidade profundamente autoritária e antidemocrática. Adolescente, não é adulto, é infantil. É incapaz de reconhecer que na democracia o outro que discorda da gente tem direito de existir pacificamente, e que o parlamento é o lugar onde a divergência de opiniões precisa se encontrar para construir acordos e convergências, para ser um lugar de mediação pacífica de conflitos sociais a respeito de como gerir a coisa pública. O deputado Glauber, ao expulsar um cidadão a chutes e pontapés, se mostra absolutamente incapaz de desempenhar esta função de representante legítimo do povo. E ao ser incapaz de reconhecer o erro, ele mostra que, sem dúvida alguma, precisa ser cassado. Já que o Mano citou adolescentes, eu também trago uma informação para tanto os adolescentes quanto as crianças. A gente há pouco estava falando sobre o movimento que está sendo feito pelos professores. A Secretaria Estadual de Educação pediu para informar que os professores estaduais não estão em greve. Segundo eles, trata-se de apenas um ato organizado pelo sindicato da categoria, e eles informaram ainda que a assembleia que vai definir se vai ter greve ou não vai ocorrer hoje às 16h. E essa mentalidade, enfim, sindicalista, que talvez possa ter surgido lá no século passado com alguma reivindicação para pelo menos nivelar a relação patrão-empregado, jogo jogado, virou, sinceramente, um feudo particular de algumas pessoas para impor a toda uma categoria os seus caprichos e as suas preferências, e acaba embargando e realmente, assim, trancafiando o aluno para fora da sala de aula, refém desse tipo também de reivindicação que do jeito que está sendo feito, não vai levar a lugar nenhum, só vai piorar a situação. Mas não é tão infantil quanto a atitude do Glauber definitivamente de fazer uma greve de... Agora, em relação ao Glauber Braga, é o seguinte, essa farsa, sejamos sinceros, virou conchavo. Ele mesmo passou tanto tempo distribuindo pontapés contra todos os seus colegas ali no parlamento, ele que é um notório por ser, enfim, um parlamentar que não pesa ali as palavras para realmente, assim, bater debaixo da cintura, e agora acabou se utilizando do famoso namastê parlamentar, quando realmente a água começou a bater aqui no queixo. Todos se abraçam, todo mundo se desculpa e todo mundo segue adiante. Ele está culpando alguém. Ele está culpando o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, por estar perseguindo e está atacando o Arthur Lira. Mas até onde eu sei, o reinado de Arthur Lira já encerrou. Inclusive, eu acho que a parte mais infantil do Glauber é publicamente, neste momento, nas suas condições, atacar Arthur Lira, que detém um poder ainda muito grande, foi presidente da Câmara por 2 mandatos. E deixou um sucessor, né? A ética virou moeda de troca e essa farsa toda aí virou storytelling de parlamentar mimado, que, pelo visto, seguirá aí de cabeça erguida para mais um capítulo representando o bravo povo do Rio de Janeiro. Bom,